Pessoal, seu Adriano aqui. E aí, como que vocês estão? Umas pausas aí nas lives, né, galera? Mas acredito sim que por um motivo muito bom e eu vou estar explicando todos eles aqui para vocês, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o seu Adriano. Eu faço lives aqui no YouTube, né, de operações binárias. Já estou há 3 anos no mercado e completando 1 ano e meio fazendo live, né? E nesse 1 ano e meio eu tive a experiência de estar passando por 2 corretoras e agora venho trazer em primeira mão para vocês essa novidade aí, que é a Farm Broker. É uma corretora nova, muito moderna e que trouxe todo tipo de tecnologia e o melhor, pessoal, a segurança, que é o que todos nós traders precisamos para fazer as nossas operações, né? Então, é uma corretora muito segura, que tudo isso que vai envolver no nosso dia a dia e é o que nós precisamos para estar fazendo as nossas operações, né? Então, eu quero explicar para vocês como foi esse processo, por que realmente eu parei de operar lá na Cotex, tá? Quais foram os motivos e tudo mais. Agora, pessoal, o que a gente tem que relatar é o seguinte: quando nós procuramos um lugar para colocar o nosso capital, para nós aplicarmos como se fosse a nossa poupança, tem que ser um lugar seguro. É assim como é a nossa vida. Se você tem um rendimento, se você tem um dinheiro que você queira deixar guardado, você vai procurar o quê? Você vai procurar um banco seguro, um banco que te dê tranquilidade, que te dê segurança e que você tenha um respaldo na hora que você precisar. Então, eu acho que são esses os elementos muito parecidos com o do mercado de operações binárias. A gente tem que estar aprendendo todo o operacional, gerenciamento, tudo, mas dentro de um lugar que nos dê confiança. Por quê? Porque lá vai estar aplicado o nosso capital, isso sem dúvida. Nessa segunda parte, então, eu quero deixar bem explicado para vocês, para a gente trabalhar sempre com transparência, para o público que já me conhece nas lives, sabe que sempre eu gosto de estar passando, explicando tudo, tudo com transparência, para vocês estarem entendendo os fatos. E vocês são seguidores nossos, que estão com nós todos os dias, então nada mais óbvio, né, da gente estar passando para vocês tudo o que acontece e de que forma que acontece. Em alguns tempos, né, alguns traders já tinham escutado o relato que estavam sofrendo bloqueios, né? Não aconteceu comigo, não, mas eu fiquei analisando bastante e por ter pessoas muito próximas que realmente eu pude ver que teve esse bloqueio e eu acabei ficando com um grande pé atrás, pessoal. Então foi um dos motivos de eu dar um tempo para realmente ver o que estava acontecendo, porque lá, querendo ou não, estava todo o meu capital que eu consegui conquistar com as operações binárias, né? Dessa maneira, eu procurei dar uma parada um tempo e também já fui me protegendo de que forma? Fazendo os saques em valores pequenos para realmente não ter problema com bloqueio. Eu não tive nenhum, pessoal, nesses bloqueios todos aí saques todos que eu estava fazendo, eu não tive nenhum problema. Porém, no último saque meu, eu demorei mais ou menos uns 20, 25 dias fazendo isso. Eu não fui tirando todo dia, eu fui tirando bem tranquilo. Enquanto isso, eu estava estudando, eu estava me aprimorando mais sobre técnicas de operacionais, até mesmo de plano de gerenciamentos, né, que é uma coisa que eu friso muito nas lives. Então, eu fui tirando pouquinho em pouquinho para não ter esse problema. Mas no meu último saque, ele demorou mais do comum e posso relatar para vocês que eu fiquei bem apreensivo que eu não ia conseguir tirar a última parte. Mas liberaram, tudo certo, mas aí foi um motivo também a mais para realmente eu não continuar, né? Eu não senti segurança, não senti confiabilidade, ainda mais a gente expondo em lives o nome da determinada corretora. Então, eu não me senti confortável mais em fazer as lives, então foi um motivo de eu ter parado por um tempo das lives, né? De antemão, pessoal, no meio de tudo isso, vocês sabem que eu acompanho muito o seu Flávio, né, que é um trader que inseriu aí no mercado, e ele recebeu um convite de uma corretora, assim, fantástica, galera, que é a Farm Broker, que é essa que eu vou apresentar para vocês.
Mas qual que foi o real motivo mesmo de eu ter mudado e agora estar trabalhando com ela? Veja bem, pessoal, acontece o seguinte: quando você tem uma conta num banco, principalmente num banco digital, é muito fácil, né? Você vai lá, você faz as suas operações, você paga, você recebe, e é muito prático. É só você abrir uma conta através de um link, assim como a gente passa o link para vocês, e daí você vai dando sequência ali, você vai recebendo, você vai depositando, você vai guardando, né? Você vai dentro do banco, eles vão te oferecendo algumas coisas, como um cartão de crédito e tudo mais. Porém, pessoal, quando você tem algum problema com o banco digital, o grande desconforto é quando você precisa falar com alguém e você não tem esse respaldo, entendeu? Então, você tem lá o chat que você pode chamar tudo, mas às vezes é um problema que é urgente, como um bloqueio, né, de saque. Por que aconteceu aquele bloqueio? E você tem que ficar falando com robôs. Então, eu acho isso muito desconfortável, porque, querendo ou não, quando a gente fala de dinheiro, a gente quer resolver na hora, né, essa situação. E não estava sendo assim. Então, você mandava lá no chat, e às vezes demorava as respostas não são convincentes, né? Então, foi um dos motivos de estar mudando para a Farm Broker, porque a gente recebeu um convite. Você imagina assim, ó, você tem o teu banco e você não conhece o teu gerente, você nunca foi lá, você nunca tomou um café com ele, você nunca combinou um tipo de negociação com ele, você nunca relatou um problema para ele que ele pôde resolver. Então eu estava me sentindo dessa forma com outras corretoras. E a Farm Broker não, ela fez um convite para nós no escritório dela. Nós fomos até o Peru, lá em Lima, né? E foi nos apresentado o projeto. Pessoal, é bem diferente. Você está humanamente falando, entendeu? Você está olhando no olho da pessoa, você está conhecendo o projeto. Os gerentes lá, as pessoas que comandam, eles abriram um projeto para nós, mostraram a raiz, a essência, o porquê que tem bloqueio, o porquê que não tem, se acontecer, de que maneira eles iam resolver, qual que é o respaldo, qual que é o tempo, entendeu? Então, essa interação humana é muito diferente. Então, foi isso um dos critérios que nos levou, principalmente, a estar mudando e estar começando essa nova jornada aqui. Então, no próximo vídeo, eu vou estar explicando para vocês, para você que está ingressando nesse mercado, para você que já faz parte da nossa comunidade, como você configurar o teu gráfico, as questões de depósito, o que realmente fez eu mudar da forma gráfica de uma corretora para outra também, que isso também equivale muito, né? Essa questão da tecnologia, da facilidade, de simplificar tanto nos depósitos quanto nos saques. Os nossos cupons, galera, que eu achei que foi uma coisa muito interessante, principalmente para mim, que eu não tinha um cupom de 100%, agora tem de 50%, de 70%, de 100%, entendeu? Vocês vão poder, dentro da própria plataforma, interagir com outros traders que estão fazendo lives, então isso vai ficar lá ao vivo, né? Dentro da própria plataforma, vocês vão estar olhando quem está ao vivo no momento. Então, eu achei uma coisa muito interessante. Eu acho que isso daí, para quem está começando a aprender, também tem que pesquisar outros traders para estar realmente vendo, criando situações que, de uma forma ou de outra, se torne melhor no entendimento, né? Porque o resultado final é vocês terem um entendimento daquilo que vocês estão fazendo e não simplesmente ficar comprando e vendendo, né? Então, entender o mercado de como funciona. E então eu achei que esses métodos na plataforma sim são fantásticos, né? A parte de histórico, tudo. Então, o próximo vídeo, para você que é novo e para você que já acompanha, eu vou estar abrindo ele, vou estar abrindo o gráfico, eu vou estar mostrando, eu vou estar fazendo o meu primeiro depósito. Olha só que interessante. Então, todo o meu capital que estava lá, ainda eu não depositei, tá, pessoal? Eu testei muito, muito a plataforma, mas tudo na conta demo. Para falar que eu não coloquei, tinha colocado R$500 lá para fazer algumas operações, para ver certinho, né? Para quem acompanha, lá no início, a configuração da plataforma, ela não estava 100%, tá? Hoje já está batendo os 90%, mas acredito que vai ficar 100%. E nesses 90% que já está operando, já está excelente, está muito melhor que as outras, tá?
Então, eles também nos deram a liberdade da gente estar opinando junto com vocês sobre melhorias. Então, nas lives, vocês podem opinar se pode ser mudado alguma coisa que vocês acham que convém, que melhore o entendimento ou até que melhore a coordenação dentro das entradas. E isso pode estar sendo relatado. Vocês vão mandar, a gente vai mandar para eles. Então, essa abertura, pessoal, da gente estar conversando com o grupo humanizado foi um dos principais motivos e um dos principais critérios para realmente eu ter mudado de vez, tá? E como a gente sempre frisa, o importante é a gente tem que ter a segurança do nosso capital. Aqui a gente vai estar trabalhando para estar fazendo um capital, mas também a gente tem que saber onde que está armazenado, de que forma está armazenado e qual a segurança que está armazenado, entendeu? Então, ficou muito claro para nós essa apresentação, gostei bastante, sabe? Nos deu essa liberdade da gente estar sempre falando com os próprios gerentes, e foi um dos fatores super positivos, que nenhuma das outras corretoras que eu já operei até hoje, a gente teve, tá bom? Então, vamos lá para o próximo vídeo, que eu vou mostrar para vocês toda a parte de configuração.